Aham, não, de boa. Eu já pedi para gravar aqui. Beleza. Ah, É, desculpa aí, Matheus. Não, que Vamos isso, parar Fernando, tá aqui, né, tranquilo. para começar a aula. não, o Matheus fez bem, né, Fernando? Porque Isso aí. agora que eu tô vendo a carinha do Matheus ali, ele é mais ou menos. O senhor é feio pra caramba, viu, Fernando? Só o tio aqui que é chique, né? E a Ludmilla tá querendo fazer graça aqui, falando que você parece carinha de neném, né? Mas nós é feio do mesmo jeito. Gente, bom dia para todos. Bom dia para todos. Deus abençoe a Tô todos. sacando. É, aqui. Agora nós vamos começar uma apresentação. Eu sei que os meninos que vão apresentar agora tem uma certa urgência, né? Então, o, vocês vão ficar com a arte da guerra, não é, o Matheus? Isso, exatamente, a arte da guerra. Tá todo mundo aqui? A Andressa, a Débora, eu sei que está, Camila. A Camila, infelizmente, professora, ela não conseguiu vir apresentar o trabalho, que ela está no serviço, ela não tem como sair de jeito nenhum agora. Tá tudo bem, trabalhou direitinho, fez. Sim, sim, ela fez a parte dela, todo mundo ajudou. Fizemos 3 reuniões no Meet para poder elaborar o trabalho. A Andressa também tá aí, A Andressa está aqui, a Priscila, o Débora. Guilherme. Não, o Guilherme Zafra, ele entrou em processo de trancamento e a gente retirou ele É, do grupo. não, fez bem, então. Deixa eu tirar ele aqui, deixa eu marcar aqui, porque senão todo mundo fica. O Franz, então ficou só vocês quatro. Não, ficou eu, Andressa Barros, Camila, Daniela, Débora, Priscila e eu, Matheus. Ah, Priscila, deixa eu anotar aqui Isso, primeiro, Priscila antes senão eu Ferreira. fico sem nota aqui. Priscila, porque tem duas Priscila. Priscila, opa, e vocês podem começar. Ferreira. Ok. Todo mundo trabalhou direitinho? Sim, senhor, com certeza. Tá bom. Então, gente, bom dia para todos, novamente. Nós estamos gravando, nós vamos começar a apresentação aí, então, da arte da guerra de Sun Tzu. Matheus Fernandes, Priscila, Andressa, Camila, Débora. É Matheus Vieira, professor? Matheus Vieiras Arantes, não é? Isso, exatamente. Vieira, isso, e a Andressa, né? Eles vão, Isso. então, estar falando conosco, o trabalho ficou bom, eu já li o resumo de vocês, tá? Então, são 10h56, vocês têm 20 minutos para pegar e ficar e desenvolver o trabalho de vocês todos, tá? Então temos até 11h16 para terminar o trabalho. Não, vocês têm de 20 a 30 minutos para vocês fazerem isso, tá? Tá ok. Ok? Eu vou fechar a câmera aqui, estou aqui. Qualquer coisa é só me chamar também, tá bom? Tá ok, Fique muito à obrigado. vontade. Bom dia, professor, e a todos que estão aqui presentes. Hoje iremos apresentar uma obra literária, A Arte da Guerra, do pensador chinês Sun Tzu, escrito por volta de 500 anos antes de Cristo. Matheus, pega seu áudio, por favor. Ah, sim, só um minuto, peraí. Meu grupo é composto por eu, Débora, né? Como o Matheus já havia falado, a Andressa, Camila, a Priscila e o Guilherme. Só que o Guilherme trancou a faculdade e a Camila não vai poder apresentar. A obra funciona como um manual estratégico para conflitos armados, mas que pode ter várias aplicações em outras áreas da vida. O livro está dividido em 13 capítulos, sendo que cada um tematiza diferentes aspectos da estratégia bélica. Como eu já havia dito, o livro possui 13 capítulos, né, e 130 páginas. A obra aborda a importância de avaliar, planejar, mostra diversas análises estratégicas, podendo ser aplicado tanto na vida pessoal quanto na profissional. É indicado para quem busca melhorar suas capacidades
e aplicá-las no dia a dia, seja em uma entrevista de emprego, na gestão de um negócio próprio, no gerenciamento de equipes ou até mesmo na criação de estratégias de guerra. Vamos agora dar início à apresentação com o Matheus, que irá comentar sobre o primeiro capítulo do livro. Liga o microfone, Matheus. Bom, agora tá dando para ver aí o slide? Tá dando para ver sim. Então, beleza. Bom dia, professor. Bom dia, alunos, colegas de classe, tudo bem? Nesse primeiro capítulo, Sun Tzu mostra a importância da avaliação e do planejamento de conhecimento. São 5 fatores. O caminho, o tempo, o terreno, a liderança e as regras. O caminho, ele mostra como fica mais fácil você se fortalecer. Se você escolhe um caminho mais fácil, porém um caminho mais longo. Então, você não vai ter com o que se preparar. Se você escolhe o caminho mais curto, porém é o caminho mais difícil, você vai acabar tendo um condicionamento físico melhor, um condicionamento mental melhor, porque você vai saber o que você fazer nesse caminho difícil. E você vai conseguir aproveitar mais também. O tempo é um dos desafios dos dias atuais, que muita pessoa fala, tem falta de tempo. Mas por quê? Porque não organizam vamos colocar assim, uma planilha do que você deve ser feito no dia a dia. Não otimiza o seu tempo, não coloca, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Não. Vai fazendo tudo na louca. Para uma coisa, deixa pela metade, não otimiza o seu tempo. O terreno que ele diz, assim, conhecer os ambientes que você frequenta, como é no dia a dia, no dia do trabalho. Vamos colocar no seu trabalho, você tem que saber com quem você tá lidando. Como você deve tratar as pessoas, como você deve se comportar no seu lugar de trabalho. E a liderança é você mesmo ser seu próprio líder. Você falar, não, eu vou fazer isso, e você chega lá e faz. Não, hoje eu vou sentar na minha mesa de trabalho e vou fazer todas as planilhas que meu chefe pediu. Você ser líder de si mesmo. E as regras é saber o que você pode e o que você não pode fazer. Você saber o que vai te prejudicar e tanto o que vai te otimizar, vai te ajudar. Então você tem que pensar mais ou menos nisso. O segundo capítulo, que é o capítulo do combate, ele fala sobre o sucesso. O combate, ele depende muito do sucesso. Sucesso na guerra depende da capacidade de determinar um conflito de forma rápida. Você deve se conhecer e conhecer as armas que você tem a seu favor para poder acabar com a guerra, digamos, a guerra, né, que é uma luta constante, a nossa guerra diária, que é acabar com os pequenos problemas de maneira rápida e eficiente. Então, você deve se conhecer as armas que você tem para poder conquistar ter uma vitória completa. O terceiro capítulo fala sobre estratégia de ataque. Sempre pensar no que fazer, sempre ter em mente os movimentos que você pode fazer para que você consiga determinar o alvo que você quer. Se você quer correr 5 quilômetros ao dia no exercício matinal, você pode muito bem começar devagar, você não faz tudo de uma vez. Você se planeja, você treina, toda essa estratégia de ataque em si. E o capítulo 4 é sobre a preparação, que é exatamente o que eu acabei de dizer. Você deve se preparar, você deve se treinar. Em uma frase que é dita no capítulo 4, ser invencível significa conhecer a si mesmo. Ser vulnerável significa conhecer ao outro. Para ter uma estabilidade, você precisa ser tanto invencível quanto vulnerável. Vulnerável não quer dizer que você é fraco ou algo do tipo.
você vai abrir uma brecha falsa para o seu inimigo, para ver se ele está te analisando o tempo todo, para você poder achar a brecha verdadeira dele, a fenda na armadura, digamos assim. Sempre esteja preparado para defender os ataques do seu inimigo, mas também sempre esteja um passo à frente para poder acertar em seus piores momentos. Bom, aí agora eu vou passar a palavra para minha amiga Andressa, que vai dar continuidade. Bom dia, professor. Bom dia a Bom todos. dia, bom dia. No capítulo... Cadê Matheus? No capítulo 5 fala sobre a propensão. No capítulo 5, Sun Tzu fala que, reunindo bons soldados com habilidades distintas, os resultados podem ser satisfatórios. Porque conhecendo seus recursos, fica mais fácil organizar para alcançar melhores resultados, né? Aqui. No capítulo 6, fala sobre o cheio e vazio, onde Sun Tzu diz que deve escolher os locais mais improváveis para movimentar-se. Assim lhe dará mais uma vantagem em relação ao ataque e em relação à defesa, que o inimigo não vai saber como você se movimentou. Sun Tzu diz ainda que tem que ser o primeiro a chegar no campo de batalha, pois assim ficará descansado e aguardar o seu oponente. Quando o inimigo chegar no campo de batalha, ele terá que se apressar e assim ficará mais cansado, né? Como diz a nossa fala brasileira, famosa, deixe que eles corram atrás do prejuízo. No capítulo 7, intitulado Manobras, nesse capítulo, Sun Tzu aborda qualidades muito importantes dos líderes, a capacidade de gerir mudanças. Por isso, o líder deve ter consciência que, em algumas situações, mudanças rápidas e agressivas às vezes são necessárias, né? Porém, deve se preparar a sua equipe para que todos possam passar por esse processo de forma mais benéfica, sem nenhum dano, sem nenhuma confusão, sem gerar pavor. E é isso. Agora eu vou passar a fala para... Quem vai fazer a parte da Camila ou o Matheus? Eu vou fazer. Vai fazer? Ok. O capítulo 8 fala sobre as 9 mudanças. Neste capítulo, Sun Tzu diz: um general sábio pondera, pesa o que há de favorável, de desfavorável, e decide o que é mais acertado. Ao levar em conta o que é favorável, torna o plano executável. Ao levar em conta o que é desfavorável, soluciona as dificuldades. Antes de ir para a guerra, conheça as regras antes ou as crie. Neste caso, antes de encarar um problema, tenha certeza que este problema seja realmente um problema sem solução, ou você que está colocando ele como um problema sem solução. Capítulo 9. Sobre a movimentação. Sun Tzu traz as formas de como se movimentar na água, na mata, nas colinas e macetes de sinais dados pelo comportamento dos soldados, como também a importância das ordens, que sejam claras e objetivas, resultando-se na obediência. Neste capítulo, como podemos ver neste breve resumo, observe os sinais de seus amigos sobre o que está acontecendo à sua volta e seja maleável. Saiba trabalhar em vários âmbitos de trabalho, ou até mesmo conviver com vários tipos de pessoas. Busque a visão sistêmica das coisas. Quanto mais claro for as suas metas e objetivos, mais rápido poderá alcançá-los, sendo obediente consigo mesmo. Agora o capítulo 10, o terreno. Sun Tzu nos apresenta neste capítulo alguns tipos de terreno, que nós também poderemos estar pisando em algum deles neste momento. São classificados como acessíveis, tortuosos, indecisos, apertados, acidentados ou distantes, e nos traz como se movimentar em cada um deles com estas simples falas. Quem conhece a si mesmo e ao inimigo pode garantir a vitória, mas quem conhece o tempo e o terreno alcançará de forma absoluta. Agora vou passar para Priscila. Bom dia, professor. Bom dia, turma. Bom dia.
Bom dia. Dando continuidade, no capítulo 11, ele vem falando sobre conhecer os 9 territórios, que pode ser usado em vantagem ou desvantagem, certo? Lugares dispersos, leves, disputados, de reunião, cheios e unidos, com várias saídas, graves, deteriorados ou mortíferos. Lugares dispersos seria onde situam próximo das fronteiras. Isso quer dizer que deixa a sua tropa próximo dos lares, e isso fragiliza os homens, né? Não faz com que a mente dele fique ali focado totalmente, no caso, na guerra. Os lugares disputados são terrenos chaves, que servem tanto para nós quanto para os nossos inimigos. Então, é preciso guerrear por este lugar. Os lugares leves também são próximos às fronteiras e o retorno é mais fácil. Isso também causa um desgaste, porque na primeira oportunidade nasce a vontade de retroceder para o seu campo e não de enfrentar o inimigo para invadir o campo dele. Lugares de reunião seriam um lugar de equilíbrio, um lugar para as duas partes. Lugares cheios e unidos é um campo utilizado também para ambas as partes, mas não recomendado. Lugares com várias saídas. Mais na frente ele vai explicar também o porquê. Esses lugares com várias saídas é preciso estudar e compreender cada uma delas para ter vantagem na guerra. Não deixar brechas, por menor que seja, por mais insignificante que você ache que é algo, não é. Pode ser uma saída. Lugares graves, que apresenta todo o estado e toda a cidade. No caso, dá toda a visibilidade. Lugares deteriorados é onde a tropa não se vê toda, certo? É preciso que os pelotões agem de forma separada. E nesse campo, ele diz que é melhor evitar o confronto, porque a tropa não está toda unida. É preciso apenas se defender. E os lugares mortíferos, que são lugares onde todos estão fragilizados. O lugar não se deve permanecer nesse lugar. É preciso usar toda a força do desespero mesmo e atacar o inimigo. Porque se você fica, você é atacado, ou você vai e ataca, ou você fica e morre. Esse é o lugar do desespero. E reforçando, ele nos diz, ou você aprende a conhecê-lo para evitá-los ou para aproveitá-los. Aí tem o capítulo 12. O capítulo 12, ele vai nos trazer como usar o fogo em vantagem da tropa, certo? Como uma forma de atacar também. Ele fala que há 5 maneiras de combater com fogo. Queimar os homens, queimar provisões, queimar equipamentos, queimar arsenais e o último, as bombas incendiárias. Tudo isso é uma forma que ele estuda para combater o inimigo, certo? Aqui ele nos diz que é preciso estudar a maneira, não adianta ter só o meio, é preciso estudar a maneira que vai usar. Por quê? Porque às vezes a posição do vento vai interferir. Aqui ele diz que para usar o fogo é preciso ter paciência, porque há um momento de atear o fogo e há um momento de ter paciência para esperar ele alastrar. Capítulo 13. O uso de espiões, né? Aqui ele fala, somente um soberano sábio e um general habilidoso são capazes de utilizar pessoas inteligentes como espiões e empregá-los garantindo a realização de grandes feitos.
certo? Enxergar esse espião como sendo pessoas de confiança, na qual juntos iremos realizar grandes feitos, seja ele o sócio com o que planeja abrir uma empresa, o seu amigo ou um companheiro de vida. No final também ele diz que um comandante sem um espião na tropa inimiga é como alguém cego e surdo, certo? Não tem informações. Então é necessário usar essa estratégia para conseguir vencer o inimigo. E ele nos fala que essas divisões são como um galho de um mesmo tronco, que precisa ter sabedoria, né, para comandar e vencer. São todas as estratégias têm que ser usadas, né? Você tem que dominar a si e a tropa. A tropa como se fosse uma pessoa, e não com todas as pessoas. Tem que ser um meio só. E é isso. Bom, professor, nosso trabalho foi esse. Espero que todos tenham gostado e tenham conseguido entender. Caso alguém tenha alguma pergunta, eu deixo o microfone aberto. Alguém tem alguma pergunta aí pro grupo do Matheus, da Priscila? É Priscila do Espírito Santo? Eu preciso saber. Isso. Porque tem outra Priscila. Alguém tem alguma pergunta? Natan, você já saiu? Professor, é um livro muito interessante, porém um pouco repetitivo também, né? Não sei se o senhor achou isso. Não, é um livro, assim, ele é baseado muito em provérbios, né? Provérbios são frases, né? São ditos que são falados em determinada época, em determinado momento, né? E então ele utiliza muito disso, né? Sim, mas faz total sentido de levar isso para a vida, né? Porque muitas vezes a gente quer agir, não é a hora de agir, é a hora de ter paciência, né? Muitas vezes a gente convive com as pessoas no trabalho, na faculdade, e a gente não confia nessa pessoa sem saber se deve confiar, e aí acaba atrapalhando seus planos, né? Então, há pessoas, realmente inimigos que vêm para, né? Não é uma guerra física no caso, né? É mais uma guerra Estratégica. Do dia a dia, de emoções, como que fala? Ai, me fugiu a palavra. Resumindo, aqui. Uma guerra psicológica nos dias Também, atuais. Isso mesmo. Interessante que muitas vezes a gente, primeiro a pessoa vai ler aquele livro, já pensa necessariamente que o general Sun Tzu está falando de uma guerra militar mesmo, né? E, na verdade, ele não é um período de guerra, não é um retrato específico de uma guerra. Aí ele está utilizando uma metáfora da guerra para falar justamente isso, Priscila, que você está falando, que nós vivemos uma guerra diária, nosso dia a dia, nosso cotidiano, é um cotidiano de lutas, de adversidade. Os detalhes da guerra em si se assemelham muito com a nossa vida, né? Justamente. Então, há situações na guerra que são plenamente eficazes na prática dela do dia a dia. Então, como ele era um militar, como ele era um general, que ele tinha tropas que o seguiam, né, que confiavam nele, então ele tem alguns conselhos, né, alguns conselhos que ele dá no livro, justamente para a pessoa vencer. Como o Matheus aí falou, que é muito interessante e prático de um militar, é que ele precisa
utilizar de estratégias para ganhar uma guerra. Porque, às vezes, você tem um exército muito numeroso, muito bem armado, mas na história nós temos muitos exemplos aí de pequenos exércitos que derrotou outros N exércitos com uma quantidade pequena de combatentes. 300, Como fala, por exemplo, é um modelo disso, né? no capítulo 5 fala, né, que não adianta ter muitos soldados e não ter habilidades, né? Justamente. A Grécia, e aí falando, né? A Grécia é uma península, e a Grécia ela se tornou uma das nações mais importantes do Império Romano, e o que que ela desenvolveu no seu exército? Ela criou aquilo que se chama de falanges. Então, eles tinham um escudo bem grande, eles eram muito fortes, eles estudavam técnicas de luta, né? E eles eram pessoas fortes, então eles precisavam de técnicas, eles tinham força, e aí eles preocuparam em saber como melhor utilizar essa força. E aí eles criaram algumas estratégias. Então, por exemplo, dentro do exército dos gregos, o que eles fizeram? Criaram as falanges, que eram pequenos grupos, que eram pequenos batalhões, vamos dizer assim, e eles criaram, por exemplo, um grande escudo. Esse escudo, eles eram feitos de couro, de animal curtido, então, vinham as espadas, batiam e rechaçavam as flechas. Os escudos eram grandes, quase que do tamanho da própria pessoa, e aí ele agachava e ele colocava na frente, e eles colocaram umas espadas com corte dos dois lados e maiores um pouco, né? E outra coisa, eles percebendo outros inimigos, eles viram que eles tinham animais. E quando no dorso de animais, eles têm mais vantagem. Camelos, elefantes, cavalos. E eles tinham poucos animais. Então, o que eles fizeram? Existia uma lança. Aí eles criaram uma lança bem maior, uma lança aí de quase 2 metros de comprimento. Então, o inimigo, ele poderia atacar um animal ao mesmo tempo, poderia atacar o inimigo, ele poderia... ele fixava a lança no chão e os animais vinham correndo, não dava tempo de parar, muitos morriam, caíam por cima deles, eles pegavam e matavam. E desenvolveram uma outra técnica muito interessante, todos eles ficavam alinhados, e aí no braço direito, eles colocavam ou vice-versa, para quem fosse canhoto, mas o fato é o seguinte, de um lado, eles tinham a espada, ou a arma que fosse, e lança, ou espada, ou a faca, o que fosse, em um braço, e no outro braço, sempre às esquerdas, ficava o escudo. E eles ficavam alinhados de tal maneira que eles, na hora que tinham que defender, eles utilizavam um braço com um escudo e se protegiam, e automaticamente eles já retiravam o braço e atacavam com a arma para matar o oponente. Então, isso foi uma técnica de guerra, uma estratégia de guerra muito, 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 muito utilizada pelos gregos, e fizeram com que eles, e até que seus inimigos conquistassem e percebessem isso. Isso foi já tinha passado muita água debaixo da ponte. Bom, mas voltando ao livro, como vocês falaram, são estratégias, são modos de vida, são situações que acontecem na guerra, e que, se as pessoas tiverem e utilizarem isso durante o dia a dia, eles conseguem vencer a batalha.
Um outro momento no livro também, muito interessante, que falam, é sobre a resiliência. Um soldado, ele passa por muita dificuldade, sol, chuva, inimigo ferrenho, armas, munições que já acabaram, mas ele tem que ficar ali, naquele posto, muitas vezes ali, diante de todos os problemas, e para conseguir vencer a batalha, de um jeito ou de outro. Isso é chamado de resiliência, né? Então, ele tem que ser um conceito muito hoje. Ok, Jaqueline? Um conceito muito utilizado hoje, né? Resiliência. Então, as pessoas têm que ter muita resiliência para enfrentar a vida. Trazendo isso para os dias de vocês, vocês estão começando praticamente agora, né? Estão indo para o terceiro período, estão no terceiro período, né? Começaram junto com essa pandemia, então estão vivendo um momento diferente já, né? E estão sofrendo dificuldades, estão encontrando coisas novas. E o que todos nós precisamos? Vocês precisam? Resiliência. Resiliência para enfrentar todas as dificuldades daqui até o final do semestre. Tem gente que agora, a Camila mandou mensagem falando que está no serviço, né? Tudo bem. São problemas, são percalços que todos encontram no meio no meio daqui das atividades, né? A Jéssica acabou de mandar outra mensagem aqui, ó, tomou a vacina, colega de vocês, pedindo aqui que ela está lá, efeitos da vacina do Covid, e então queria estar aqui e não está podendo. Então, são situações do dia a dia que algumas técnicas, algumas coisas da guerra podem ser aplicadas no dia a dia e podem nos auxiliar a vencer as batalhas no dia a dia. Outra coisa o nome do livro é chamado de Arte da Guerra. Arte está relacionado com ciência, está relacionado com algo que é bom da vida e que ajuda a também superar, né? Então, a gente tem que saber a delicadeza da arte, entender a delicadeza da arte, mesmo nesses momentos difíceis, para que a gente possa sobreviver diante desses obstáculos todos, né? Então, formalidades dentro do direito, formalidades da guerra, obediência, que é do estudante de direito. O estudante de direito vive muito isso. O profissional do direito, né? Cumprimento de obrigações, tarefas e etc. São coisas que nós temos nesse livro, então é muito utilizado em várias outras áreas, como administração, por exemplo, e que servem para o nosso dia a dia, né? Eu li o resumo de vocês foram assim, pegaram a parte central, poderia trabalhar mais, mas foi ótimo, foi bom, as notas foram lançadas lá já, né? E estão de parabéns, ok? Estão de parabéns mesmo. Mais algum integrante do grupo quer falar? Quer falar mais alguma coisa? Matheus, Débora? Não? Andressa, só uma curiosidade. Você gosta da Rainha Elizabeth? Da Betinha, minha amiga? Gosto. É ela, não é? Se você aproximar bem, vai ver que é um Bolsobete. O Bolsonaro é a Rainha Elizabeth, não só. Ah, é mesmo, agora que eu vi. É mesmo. Eu falei, uai, mas é isso que eu estou vendo aqui. Ah, legal. Sim, Débora, pode falar. Pode falar, Débora. Pode marcar aí, Débora, ou pode escrever. É porque a Débora faz a hora que ela levantou a mãozinha aí. Eu não vi. Ô, Rosimar, não esqueça, viu, Rosimar? Eu estava conversando com o Fernando, o trabalho de vocês é semana que vem, né? Não é em junho, não, tá? É semana que vem já. Você vai sair e tudo mais. Né? Ok. Então, estão de parabéns todos vocês, né? Hoje nós vamos ficar mais curto um pouquinho, já que vocês apresentaram. Estão de parabéns, tá bom? Mais algum detalhe que alguém quer falar? Não?
podemos encerrar por aqui? Só isso mesmo. Valeu, gente. Sim. Muito obrigado. Pode encerrar. Muito obrigado pela compreensão de todos e a paciência de cada um. Isso Ludmila, a mesmo. única coisa que eu não concordo é que esse menininho aí parece meninote, né? É feio demais, tá doido, mas tudo bem. Né? Puxa, deve ser amigo do Fernando. Fernando, você pode Como fazer é a que é, mudança que professor? você quiser. Ah, Como você é que pode é? mudar o cabelinho aí e tudo, mas você vai ficar feio. Você não vai ficar igual o Titi aqui, tá? Ah, Mas pode pior que o mudar. senhor não fico, garanto. Não tem jeito. Tem jeito? Não. Igual a mim que você não vai ficar, meu filho. Glória a Deus por isso. Tô brincando, tá? Vou Também. fazer a chamada aqui, vai escrevendo o nome de vocês aí. Amanda, Andressa, Débora, Fabiane, Fernando, Juliana, Marcela, Matheus, Nayara, Priscila, Rogimar, tá bom? Rogimar, tá bom? Lembrando que eu estou lançando a nota de vocês, já até lancei, vocês podem olhar a nota de vocês, a da primeira VA. Mas a segunda VA também está condicionada como um peso à participação ativa dos colegas. Hoje apareceu pouca gente. Estou marcando aqui, estou fazendo aí para a gente lançar as notas de segunda VA. Lembre-se disso. Avise os Professor, colegas. Oi, no Silvia. início o senhor confundiu o meu nome com outra Priscila. O senhor está colocando presença para mim? Como é que Não, é? qual grupo aqui agora? É a Priscila Espírito Santo ou a Priscila Isso. Ferreira? Não, é a mesma, é porque eu uso Ferreira e o senhor está usando o Espírito Santo. Aí eu quero saber se nas outras aulas o senhor. Não. Você fala a questão da chamada? Porque eu sempre coloco só Priscila. Aham. Aí eu não sabia que tinha outra Priscila. Pode ser que eu estava indo com falta, mas estando Não, presente. não tá não. Eu vou até conferir, mas não tá não. E é bom você falar isso, porque tem outras pessoas, tem hora que a gente fica... Tá, gente? Na hora que vocês forem colocar o nome... É igual o meu. Tem duas Andressa na turma. Eu, tem duas... Barros e a Oliveira. A Barros de Oliveira. Às vezes eu já confundi, mas fica... Então, quando for escrever, duas Andressas, uma escreva Barros, a outra escreva Tá, ok. Eu vou Oliveira, né? começar a pôr o nome completo também. Tá bom? E Tá isso bom. pode acontecer com outros professores. Então tá joia, gente. Eu agradeço a participação de todos. Fernando, é vocês, viu? Semana que vem. Acabei de olhar aqui, tá bom? Valeu, professor. Bom final de semana para o Falou, senhor. Matheus. Um abraço, então. Tá, ok? Bom final de semana, semana. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais para todos.